Bom, estamos aqui recebendo mais um fraterno, né, um irmão da família Conexão de Alto Valor. Como vocês sabem, a família Conexão de Alto Valor, ela faz parte de uma jornada de transformação para o netweaving, para que você tenha uma mentalidade de netweaving, dessas relações de alto valor, relações que você faz que são reais. E a família Conexão de Alto Valor, ela também é um grupo de pertencimento, um grupo onde nós oferecemos apoio, onde você vai ter o acolhimento de todos esses experts. Tem negócio também, mas o mais importante é que tem soluções para os problemas que você tem e que você não consegue, às vezes, externar no seu ambiente profissional de trabalho, ou na família, ou até mesmo no seu grupo de networking. E aqui, na família Conexão de Alto Valor, você vai ter esse apoio, essa mão estendida para trazer soluções e com experts, com quem entende do negócio. Então, se quiser saber mais, procura a gente aí para saber como funciona esta comunidade. E hoje nós estamos aqui com um dos fraternos, né, da comunidade, Família Conexão de Alto Valor, e como são nossos encontros aqui, nossos bate-papo, nós queremos conhecer a pessoa, o Jorge Penilo, a trajetória dele, quem foram as pessoas que influenciaram na sua trajetória, como eu estava conversando com o Jorge aqui antes, as quais influenciaram positivo e negativamente para você se transformar em quem você é, trazendo o que também eu não quero ser, né? Porque às vezes a pessoa te ajuda fazendo alguma coisa que você fala, opa, isso é exatamente o que eu não quero fazer, né? E ela contribui de certa forma. Então conta pra gente quem é esta pessoa incrível, Jorge Penilo, que todos que se relacionam com o Jorge não conseguem, ele fala que tem dificuldade, né, das pessoas largarem da mão dele, porque realmente a gente segura e não quer largar nunca mais, né, Jorge? Mas traz pra gente toda essa sua trajetória, como você lida com os relacionamentos na sua vida. Inclusive a gente vê no Jorge, ele é um profissional incrível, uma pessoa focada em educar, em transmitir, sempre sementes boas, mas também é um cidadão exemplar, um pai exemplar, um marido. Então fala, poxa, o cara é o quê? Um super-herói, porque tudo que ele faz de maneira perfeita. E ele vai contar para a gente que de forma simples, como ele é, simples e elegante, é o que eu digo, e consegue fazer tudo com uma harmonia onde traz essa excelência em tudo que ele faz, sendo exemplar como marido, exemplar como cidadão, exemplar como pai, exemplar como empresário e como pessoa nas relações humanas. Então, conta pra gente esse segredinho. Conto sim. Prazer ter você aqui comigo, meu irmão, minha amiga, fraterna. É bom ter todos aqui na família Cave. Um lugar muito acolhedor e gostoso de estar sempre. Jorge Penilo. Sou uma pessoa muito simples. Venho de uma família muito simples. Muitos filhos. E o que não faltou foi dificuldade financeira. Tinha bastante. Minha mãe era empregada doméstica e é daquelas que inclusive não tinha uma casa todo dia para limpar, que chama diarista. Morava de casa em casa. Meu pai, ele era o porteiro da firma e os meus pais, eles fizeram de tudo para os filhos estudarem. Os 6 filhos, um morreu. Então eu perdi uma irmã. E a gente passou uma infância bastante difícil financeiramente, só que essa dificuldade, eu entendo que foi uma das maiores lições que Deus me proporcionou. Foi através dela que eu aprendi a não desistir nunca e ser bastante resiliente. E quando muito novinho, eu e meu irmão, nós saímos para vender banana e verdura em uma Coab lá em Guaianazes. Então, desde pequeno, eu aprendi o valor da venda. E que se você não tem dinheiro, vendendo o produto dos outros, você ganha dinheiro. Tanto que, numa certa oportunidade, uma pessoa perguntou assim para mim, um executivo que perdeu tudo. Ele falou, Jorge, por onde eu recomeço? Eu falei assim para ele, vendendo um produto de alguém. E você volta a ficar rico de novo. Ele falou, de onde você viu isso? Falei, uma que eu já vendi na rua.
Eu era vendedor de rua de porta em porta. E uma vez eu vi um cara chamado Olacir de Moraes, que foi considerado o rei da soja no Brasil. E aí ele perdeu tudo. E aí ele estava num programa do Amaury Júnior e perguntaram para ele, assim, o Amaury Júnior perguntou, você já conseguiu se restabelecer? Ele falou assim, sim, eu fiquei rico de novo. Ele falou, como? Vendendo o produto dos outros. E eu falei, a mais pura verdade, se você perdeu tudo, meu amigo, minha amiga, não perca a fé e nem a esperança. Mas saiba que se você pegar um produto de alguém que é muito bom e que vale a pena você vender, você vai ficar rico de novo. Porque ganhar dinheiro é engraçado, é cíclico, sabe? Tem vezes que você ganha muito dinheiro, tem vezes que você ganha pouco dinheiro, tem vezes que você ganha muito dinheiro, tem vezes que você ganha pouco dinheiro. E depois, na média, você fala, eu vivi na média rico. Tá ótimo, tá bom, tá excelente. Então, o Jorge é essa pessoa que veio de uma infância difícil. Eu considero que todas as dificuldades que apareceram na minha vida foi para me deixar cada vez mais forte, ao ponto de eu continuar caminhando. E onde normalmente as pessoas elas caem de joelhos, eu entendo que se eu cair de joelho era só um momento para eu rezar. Rezo, levanto e continuo de novo. Rezo, levanto e continuo de novo. Então esse é o Jorge. Adoro ser uma pessoa simples. Minha família é da Zona Leste de São Paulo. Hoje eu moro num bairro legal, moro num condomínio legal. Minha esposa mora comigo, minha filha mora no apartamento dela. Temos uma vida excelente financeiramente. Mas eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui minha vida inteira. E eu quero morrer desse jeito mesmo. Ser um cidadão comum. Não sou super-herói. Sei que eu tenho um pouquinho mais de força para aguentar um pouco mais de dureza da vida, sabe? Sabe as chibatadas que ela dá? É um lombo que é duro. Ele tá cheio de cicatrizes. Mas ele aguenta. Pode bater que eu aguento. Mas eu sou uma pessoa comum, Lourdes. Mas é um rinoceronte, gente, porque, olha, você tá falando, carapaça dura, mas, ó, coração aí gigante, né, Jorge? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu gosto de fazer com que as pessoas acreditem em si mesmas para gerar o seu próprio alimento, o seu próprio sustento. Em algumas situações eu sou benemérito raríssimas vezes, porque a maior parte das vezes eu digo que o que eu faço por ela existe um valor. Eu posso isentá-la daquele valor naquele momento, mas o que eu faço tem valor. Porque senão não teria fundamento eu dizer para a pessoa que ela pode acreditar no trabalho dela e vender. Porque ela fala assim, o Jorge dá de graça. E quando eu digo para ela, olha, tem este valor, supondo que uma mentoria minha de 10 mil, quero te isentar, estou te isentando porque eu quero. E vou dizer para você, vou te emitir um contrato assim mesmo, de isenção. E várias pessoas sabem do que eu estou falando, que é verdade, quando assim, ele já fez isso comigo. Ele foi lá, emitiu um contrato, falou assim, custa 10 mil reais, isento de pagamento. Porque a pessoa precisa entender que aquilo tem valor. Quando a pessoa entende que aquilo tem valor, ela dá valor para aquilo e ela luta incondicionalmente por aquilo. Mas quando ela não vê valor, ela pouco se importa com aquilo. Então eu digo para a pessoa, se você quer vender seu trabalho, mostre que ele tem valor. Deixe claro para o cliente que tem valor, que ele não vai se incomodar de pagar o preço. Em algumas situações, se tiver que ser benemérito você, meu amigo, minha amiga, seja, mas deixe claro para a pessoa, há um valor envolvido. Perfeito. E aí, nessa sua trajetória, com certeza vieram pessoas que te apoiaram, né? Que trouxeram mais clareza. E eu queria que você falasse um pouquinho desses pontos fundamentais na sua vida, onde trouxe essa clareza do caminho que você tinha que perseguir, né? E às vezes até da mudança que você tinha que fazer. Porque nós temos, quando eu falo nós, o ser humano, nós temos dificuldade com mudança, né, Jorge? Às vezes a gente entra no, que nem você falou, entra nessa curva de fala, não, aqui eu estou subindo, eu vou chegar num platô, e eu não percebo que dali eu vou descer. Eu acho que já está tudo bem aqui, eu já conquistei. Mas é cíclico, como o Jorge falou, ora eu ganho dinheiro, ora baixo um pouquinho, depois eu volto. E isso é o movimento da vida. Quando a gente chega nesse topo aqui, é aí que tem que ter cuidado. E quem são essas pessoas que te alertou para chegar, para subir e para te prevenir para quando você caísse? Que é o que eu falo, que tem sempre as quedas, mas nós temos que estar preparados para as quedas, né? Para quando ela chega, você fala, tá tudo bem, eu estava esperando. E eu já sei como voltar para o eixo. E quando a pessoa não está preparada para isso, ela cai e cai mesmo. É aí que vem a depressão, é aí que vem todos os problemas financeiros, né? E até a desarmonia com as pessoas, porque você não está preparado.
Não tem esse equilíbrio de entender que vai sim baixar, vai cair, depois vai subir de novo e está tudo bem. Como que você percebe na sua vida esses momentos que, olha, aqui eu tenho que estar atento que daqui a pouquinho vai? Com quem que eu tenho que me apoiar, quem eu tenho que buscar para me ajudar nesse momento? Tá, teve pessoas muito importantes na minha vida, eu posso dizer assim, na ordem de centenas, tá? Porque o nosso trem, ele passa em várias estações e elas estão lotadas de pessoas que elas entram na nossa vida, nos nossos vagões, e partem e saem desse vagão e elas vão ficando e o seu trem continua. Então é na ordem de centenas mesmo. Vou falar assim algumas que foram muito importantes para mim. As duas primeiras pessoas que foram extremamente importantes para mim, que são os dois meus grandes heróis de vida, o meu pai e a minha mãe. Eu não acredito assim, eu acho bonitinho as pessoas que falam, eu gosto do Homem de Ferro, eu gosto da Marvel, eu gosto do DC. Não, eu gosto do meu pai e da minha mãe, sinceramente, do fundo do meu coração. As duas pessoas que eu considero que foram extremamente trabalhadoras e lutaram incansavelmente para que os filhos pudessem estudar e ter uma vida melhor, porque eu acredito que a educação ela é um ato revolucionário, foi meu pai e minha mãe. Dois exemplos assim de idoneidade, de caráter, de conduta, né, que são pessoas, para mim, elas são os dois grandes ícones da minha vida. Depois entra a minha esposa. Eu conheci minha esposa aos 17 anos de idade, eu tenho 53, ela também. E nós estamos juntos até hoje. 35 anos de união. E eu tenho nela a fortaleza que eu preciso e ela tem em mim a fortaleza que ela precisa. Nós tivemos uma filha maravilhosa, que é a Beatriz, e que eu também sou fã dela. Eu sou fã da minha filha. Eu aprendo demais com ela, mesmo ela sendo mais jovem que eu, sendo mais nova, eu aprendo o tempo todo, porque ela está me mostrando um mundo novo que está chegando. E eu me coloco à disposição, com o peito aberto, para aprender com essa nova geração que está chegando. Então, meu núcleo familiar é muito forte. Eu tive pessoas que me ajudaram que são mortas. Olha quão curioso é. Eu adoro livros, adoro literatura. Então, eu fui ajudado por pessoas que já morreram há muito tempo. Isso. E eu tenho pessoas, por exemplo, Napoleão Hill. Eu considero que o que transformou o Jorge Penedo do engraxate da porta da padaria, que até os 17 anos ele trabalhava no call center, que eu fui coordenador de call center. Esse motivo pelo qual eu criei um monte de campanha de venda com um monte de gente, porque a gente fazia aquelas loucuras de vendas e batia a meta de tudo. Ali eu li um livro de um cara chamado Lair Ribeiro, que é um médico. Conheço. E o Lair Ribeiro, ele trouxe o nome de um autor chamado Napoleão Hill dentro da obra dele. E eu sempre fui doente por encontrar a fonte das coisas, a origem das coisas, a fonte dela. E aí eu fui descobrir quem que era esse cara. E Napoleão Hill escreveu a Lei do Triunfo. São 16 leis. E o livro é desse tamanho assim. Eu falei, eu acredito nisso aqui. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou aplicar. E eu apliquei e estou falando sério, fiquei rico. Eu ganhei dinheiro. E o dia que eu ganhei bastante dinheiro com aquele livro, que eu apliquei as 16 leis e deu certo, minha esposa foi impressionada, porque nós nos conhecemos aos 17 anos, 20 anos, eu já tinha independência financeira. Aí ela falou assim, nossa, você era doente por aquilo e o negócio deu certo. Aí eu falei, sim. E agora eu tô legal. E a gente estava vivendo uma vida muito bacana. Até um dado momento que eu assisti uma entrevista da Hortência, que ela me falou uma coisa muito, mas muito, muito importante na minha vida, sabe? Ela disse o seguinte, numa entrevista. O cara perguntou para ela se ela tinha conseguido ficar rica através do esporte. Ela disse, sim. Mas eu aprendi demais com meu marido, José Vitor Oliva, que é um empresário, e ele me ensinou como que permanece rico. E aí eu falei, vou parar, vou prestar atenção no que essa mulher tem para falar. Porque você consegue chegar lá. E agora, como é que você faz para continuar sendo, né? Aí ela falou assim, eu aprendi a viver o momento presente e entender o que eu ganhei para o futuro. E aí eu continuo trabalhando agora para manter a vida de agora. E aí, o dia que eu ouvi aquilo, eu cheguei para minha esposa e falei, nós vamos mudar alguns detalhes da nossa vida. E ela falou, por quê? Eu falei assim, porque a gente vai ser rico pro resto da vida. E aí, agora, tudo que eu trabalhar, eu ganhar agora, a gente vai viver do agora. O restante é pro amanhã. E a gente vai viver bem, pode ficar tranquilo. E ela falou assim, eu sei que você sabe o que você está fazendo, que você está aqui nesse barco. E foi assim, essas pessoas. Então, eu considero a Hortência jogadora de futebol, de basquetebol. Eu considero meu pai e minha mãe. Eu considero a minha esposa, eu considero a minha filha. E eu considero o Lair Ribeiro, que quando ele dá o primeiro livrinho, que traz um conceito muito difícil de neurociência, ele explicou de uma maneira muito simplória, que um garoto de 17 anos pudesse ler.
Ali eu falei assim, puxa, ele pegou... depois eu fui ler a literatura onde ele se apoiou para ler. Eu falei, nossa, isso daqui é difícil demais. E eu tive que fazer um curso de neurociência para educação para entender o que o cara estava falando. Mas eu falei, ele foi o primeiro cara que traduziu na minha língua. E meu vocabulário era pobre. Era de uma pessoa simples, de periferia. Aí ele conseguiu trazer um negócio muito complicado, muito difícil, para uma linguagem simples. A partir dali eu entendi como é que eu tinha que escrever meus livros. Hoje eu tenho 4 livros publicados e eu entendi que eu tenho que escrever para que as pessoas consigam entender. Então eu saio do erudito e venho para o popular e escrevo de uma maneira muito simples mesmo. Essas foram as pessoas mais importantes da minha vida. Olha aí, gente, tá vendo? E é isso que eu falei, o quanto ele traz de aproximar, né, esses eixos e, como eu disse no início, esse simples e elegante nessa comunicação assertiva e conquistando e trazendo, parece que tudo é muito natural, mas como ele disse, tem quedas, tem, vamos dizer assim, topos, né, mas tem quedas. E como se preparar para isso? Estudando, caminhando, tendo as pessoas próximas e como você trouxe aí com honestidade, com transparência, né, e com essa comunicação assertiva. E falando mais um pouco do Jorge Penilo, eu sei que você tem também algumas ações sociais, mas nessa questão de como eu ajudo a pessoa e como eu a torno, né, com autonomia. E aí eu sei de projetos que você fez e que depois se tornaram até projetos grandes e alguns até viraram políticas públicas, né? Se você tiver algum para contar para a gente. Tá, esse acho que é o ponto mais delicado, que eu costumo fazer e não falar com as pessoas. Exato. E quem quiser que seguir, me siga. Uhum. Então, em um dado momento, uma vez eu vi os moradores... Eu fui participar de uma palestra. Eu fui conceder uma palestra, eu dividi o palco com um cara, e o cara estava falando a respeito de mortes de moradores de rua, e aí eu descobri que não era por falta de comida, era por contaminação da água, e aquilo me surpreendeu. E eu falei assim, nossa, então a maior parte das pessoas que moram na rua, elas morrem, não é por causa que não tem o que comer, é porque elas bebem água contaminada, e eu falei, pô, eu não posso ficar ouvindo isso aqui e não fazer nada, né? E eu fiquei quieto na minha, eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa, eu vou sair, eu vou comprar um montão de água e vou sair distribuindo no centro de São Paulo. E eu disse para ela que qual era o dia que eu ia fazer isso. E o Jorge, ele nunca pede, ele só comunica. Uhum. E aí eu falei para ela, se você quiser ir, vem, se você não quiser, também não tem problema, porque eu vou colocar num lugar, e eu vou colocar a mochila nas costas e vou sair distribuindo água para as pessoas. E ela falou, eu vou com você. E ela é muito parceira. Uhum. Ela é uma pessoa genial, é a pessoa mais encantadora que eu já conheci na minha vida. E aí eu fui lá, comprei um montão de água, e a pessoa estranhou que eu estava comprando aquela quantidade, eu falei para ela que eu ia ficar distribuindo água o dia inteiro, no sábado e no domingo. E aí coloquei as mochilas, minha esposa colocou a mochila, a gente ficou distribuindo água, distribuindo água, distribuindo água, distribuindo água. E aí as pessoas me perguntaram, Jorge, o que eu estava fazendo? Eu estava distribuindo água no sábado e no domingo. Mas por quê? Porque as pessoas morrem contaminadas. E a gente precisa diminuir o número de mortalidade que tem no centro de São Paulo, porque as pessoas morrem contaminadas. E a gente, eu posso dar um dinheiro para você ir lá e você distribuir? Aí eu falei, não, vai lá distribuir você. Perfeito. Eu falei, eu não quero seu dinheiro eu tenho. Aí a pessoa falou assim, então eu vou com você. Eu falei, então tá bom. Aí tinha mais gente distribuindo água na rua. Até um dia que a pessoa falou assim, pô, como é que chama isso aqui, cara? Eu falei, água corrente. Porque ela não pode parar, então a gente precisa continuar distribuindo água. E aí depois eu falei, descobri que era possível você comprar um voucher para a pessoa tomar um banho no hotel. Eu não sabia disso, né? Minha ingenuidade. Sei lá, não sei se é ingenuidade, ignorância. Eu não sabia que você podia comprar um voucher com uma pessoa tomar um banho no hotel no centro de São Paulo. Aí eu falei, pô, então eu vou comprar um voucher, porque eu tô vendo uma mulher cheia de criança lá que não toma banho um tempão e fica banhando a criança lá no chafariz, né? Aí eu falei, então eu vou comprar aqui e dar pra mulher, né? E aí eu comecei a fazer isso e várias pessoas começaram a fazer também. E aí depois foi crescendo até que se torna uma política pública que você tem direito à água, você beber água, você tem que conceder água para alguém. E não é necessariamente a água de copinho, não é água mineral. Você está dizendo que a água da torneira você pode fornecer para uma pessoa. Mas eu não tenho orgulho de nada disso, não. Eu acho que eu só faço isso porque eu sinto a dor das pessoas, né? E eu vejo a dificuldade delas, assim, às vezes de comer e de tomar uma água e de tomar um banho, que eu acho que isso daí é básico, né? E aí eu falo, eu não fico esperando por ninguém. Eu não fico esperando assim, vou falar com o político, porque eu vou chamar um empresário.
Eu mesmo, se eu achar que eu tenho que fazer as coisas, eu vou lá e faço. Já vi morador de rua embaixo, assim, de viaduto, que eu falei assim, poxa, não tinha essa pessoa que eu moro no município de Cotia. E o pedaço que eu moro é um pedaço legal. Eu falei, pô, não tinha uma pessoa aqui, e agora tem uma pessoa aqui. Eu vou lá e falo, mano, eu paro meu carro, minha esposa vai lá, e eu sento lá com a pessoa e fico conversando com ela, tal, e qual é a sua dificuldade, como é que você está aqui, porque eu já teve casos que a pessoa está por opção, né? Talvez você não saiba, mas em 1986, 87, 88, 90, até 93, tinha um cara que ele escrevia, ele era um filósofo, ele escrevia no papel e colocava no viaduto do chá. E eu sentava com aquele cara, 5 dias na semana eu sentava para conversar com aquele cara. Porque eu trabalhava no prédio da Light ali, né? Era um filósofo mesmo. E aí que eu descobri que o cara era culto, que o cara tinha sido professor lá em Pinheiros. E eu falei, cara, esse cara está aqui. Aí ele falou, não, eu tô aqui por opção. A partir dali eu comecei a ver o morador de rua de maneira diferente. Falei, tem alguns que é por opção, deixei o cara em paz. E outros não tá aqui porque é necessidade, é situação de rua. E aí eu vi uma pessoa em situação de rua e falei, o que eu posso fazer por você? Tal, podia me ajudar, tal, você tem como arrumar um emprego na região aqui de caseira, alguma coisa? Eu falei, tem como ajudar. E aí sai a pessoa debaixo do viaduto. Eu não fico esperando. Eu não fico assim, alguém tinha que fazer alguma coisa. Se eu acho que eu tenho que fazer, eu vou lá, paro meu carro, vou lá, desço, faço, acabou. E se isso for para resolver na hora, eu entro no meu carro de novo, vou embora e a vida que segue. Porque eu acho que a minha vida ela é um trem mesmo, sabe, Lourdes? Eu enxergo a minha vida desse jeito. Eu estou andando com um trem e eu vou parar em várias estações. E tem gente que vai descer da minha vida e tem gente que vai entrar na minha vida. E eu vou dizer para as pessoas, a porta vai fechar, vai tocar o sinal e eu vou embora. E pode ser que a gente se encontre de novo, que eu vou fazer o caminho de volta. É só isso. E eu acho que nessa vida mesmo, eu só desci aqui para ajudar as pessoas a terem esse sucesso profissional, sucesso financeiro, prosperidade, que elas tenham um alimento na mesa. Eu sou doente por fazer com que as pessoas tenham que comer. Eu já passei dificuldade. E aí eu falo, isso não é legal. E se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. E percebam, essa ação dele que se tornou uma política pública, todos nós sabemos hoje, principalmente quem é aí da área de hospitalidade, os bares, restaurantes, hotéis, né? A gente sabe que hoje existe uma lei que é obrigatório você fornecer água. Se a pessoa pede água no seu estabelecimento, você não pode negar. E foi essa ação embrionária do Jorge que deu esse despertar para que todas as portas estivessem abertas para oferecer um copo de água, que é um direito de todos, né? E hoje com as cidades a gente não tem mais aquela mina, aquele rio despoluído que você pode ir lá e tomar a sua água sem estar contaminada. Então, o que eu quero trazer disso? O quanto uma única pessoa, quando fala uma andorinha só não faz verão, eu falo que o Jorge quebra essa regra, né? Ele começa e aí as pessoas, as outras andorinhas vêm, se inspiram e acompanham. E aí eu queria trazer esta visão de cidadania. O quanto cada um de nós, independente da causa, mas sim do que você acredita para melhorar a vida do outro, que pode começar. Que as pessoas vão se inspirar em você ou elas não acordaram para isso ainda. Aí fala, nossa, eu não tinha, como você disse, prestado atenção nisso e eu verdadeiramente posso ajudar. O Jorge criou aqui também, no Oficina 814, um grupo de estudo de filosofia estoica. E isso também cresceu, deu oportunidade para muitas pessoas que nem tinham ouvido falar de estoicismo, né? E a gente sabe que se o mundo fosse estoico, ele seria muito melhor. Então, propagar esta filosofia é algo importantíssimo. E também aí fez uma ação social junto, que ajudou muita gente. Então, percebe esta visão de abundância, de prosperidade em tudo que ele faz, e principalmente de enxergar como cidadão, como pessoa que é membro de uma sociedade que pode fazer a diferença. Mesmo em pessoas que não estão no nosso círculo, vamos dizer, mais próximo, mas que convive nas cidades com a gente, nos bairros, no mundo, né? Então, esta visão eu achei importante. Eu sou também, o Jorge sabe, uma signatária da ONU, dos ODS. Quem não conhece, procure, que são os 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E pequenas ações como essa nos coloca num pacto mundial, que é fazer algo para melhorar a vida do planeta e das pessoas. Quando ele traz essa água, ele está melhorando o planeta, está melhorando a saúde, está trazendo, enfim, toda uma questão aí que envolve. Então, percebe essa pessoa, Jorge Penibo, independente do profissional exemplar que ele é, o quanto como cidadão ele também traz benefícios por onde ele passa. Eu acho que cada um de nós tem que ser útil desta forma também, né, Jorge? E esse exemplo que eu gostaria que vocês pegassem aqui nesse bate-papo de hoje. Ser um bom profissional é algo que a gente busca o tempo todo. Ser um bom profissional, ter dinheiro, dar uma vida melhor para a gente, ter um carro bom, morar bem, todos nós queremos viajar para onde a gente quiser, estudar. Mas não é só isso a vida, é você também ser útil para outras pessoas e transformar o ambiente em que você está. E eu queria trazer para você, você fala muito da sua origem, do bairro que você nasceu e hoje onde você mora. E às vezes eu vejo pessoas que vivem em uma cidade. Você acabou de citar que você vive hoje em Cotia. E eu vejo a pessoa falar assim, não, porque lá na minha cidade, se referindo não à cidade que ela mora hoje, mas a qual ela nasceu. Então eu queria chamar a atenção para isso, que a nossa cidade, o nosso lugar, é onde a gente vive. A gente tem que fazer a diferença onde nós estamos. Porque às vezes você fica lá na minha cidade, mas faz 20 anos que você mora aqui, onde você está. Esta é a sua cidade, este é o seu local. É aqui que você vive, é aqui que você tem que influenciar, que você tem que se transformar. E o Jorge é o exemplo disso, como eu disse no início. Onde ele está, existe transformação no entorno. E é isso que a gente tem que deixar, sementes boas por onde a gente passa. Ele fala que ele é um trem carregado de sementes boas. Ele vai distribuindo flores, né, Jorge? Obrigado. Eu também penso como você. Onde você está no momento, né? Aqui, o local do podcast é em Jundiaí. A sede de um dos meus negócios é aqui em Jundiaí. E uma vez me perguntaram, você faz uma ação em que ajuda com o leite das crianças lá em Jundiaí, você não faz aqui em Cotia. Eu falei, porque aqui em Cotia eu faço outra coisa. Exato. E aí, como eu estou lá em Jundiaí, eu tenho que fazer lá. E quando eu volto para a Zona Leste de São Paulo, que eu vou visitar minha mãe, eu faço, inclusive lá tem uma ação social que eu faço com uma praça, eu faço lá, porque minha mãe mora lá. Então você tem que fazer onde você está. É o momento presente. O estoicismo fala sobre isso, né? O momento presente. Onde você está no seu presente? E onde você está presente? Você está presente? Você tem que ter presença o tempo todo. E aí eu acredito da mesma forma que você, tá? Pensa mesmo. Exato. Presença é importante. Exatamente. Eu venho muito dessa cultura, eu acho que porque a minha área é turismo, é hospitalidade, e eu fazia treinamento, Jorge, para guias de turismo, né? E eu sempre disse isso, o guia de turismo, ele é um agente influenciador, porque ele está com várias pessoas. Então, sempre tem um grupo com ele. Então, onde ele está, ele influencia. E ele já tem um grupo. Então, como eu dizia, se você vai a uma praia, orienta o seu grupo para não deixar lixo, para o cuidado. Por quê? Porque você está sendo um agente influenciador positivo. E é onde você está. E aí a gente vê que o turismo, ele resolveu N problemas nas diversas cidades turísticas por essa influência de cuidar como um produto, né? Se eu estrago o produto, como que eu vou continuar usufruindo dele? E essa visão que eu tenho de mundo também, onde nós estamos, a gente tem que influenciar positivamente. E aí, esse chamado que eu falo, tem cidades ainda que está em segundo turno de eleições, né, Jorge? E eu vejo muitas pessoas que moram às vezes 10 anos numa cidade que falam, eu não transferi meu título ainda. Eu falo, gente, se você mora aqui há 10 anos, você usa o hospital daqui,
Você consome serviços públicos daqui. É aqui a sua cidade. Então, faz o seu papel de cidadania, de escolher o que você acha que é bom. Porque quando você não vota no local, na sua cidade que você vive, você deixa de ter, até vamos dizer, por coerência, você perde o direito de reclamar de algum serviço público. Porque você está sendo o quê? Um visitante ali. Né? Porque o morador, ele vem mesmo. Ele influencia onde ele está, ele vota do jeito que ele acha correto. Ele influencia nas mudanças. Agora, eu piso a pontinha do pé. E aí eu quero usufruir do que aquela cidade traz de vantagens e benefícios. Então, é algo que eu vejo no Jorge, esse alinhamento, essa coerência, a qual eu acredito também, que é onde nós estamos, que a gente tem que contribuir. Se a empresa dele está aqui, ele contribui aqui. Se ele vive em Cotia, ele contribui lá. Se ele viaja para um lugar, o momento que ele está lá, ele está contribuindo para aquele lugar. Aí sim nós somos agentes transformadores e úteis, né? No local em que nós estamos. Então, gente, para de pôr só a pontinha do pé, né, nas coisas. Se entrega. Se entrega. Pula de cabeça. Hoje de manhã eu estive com um empresário aqui da região de Jundiaí, que a gente foi avaliar um local para ele fazer um evento dele. E aí ele disse assim para mim, perguntou, né? Ele e a pessoa que estava lá, você acredita que dá certo? Aí eu falei, não, tenho certeza. Aí ele falou, por que você tem tanta convicção? Eu falei, porque eu nunca pulo e fico com o pé preso nos lugares. Eu pulo de cabeça para fazer dar certo, até dar certo. E se não der a primeira vez, eu vou fazer a terceira, a quarta e a quinta até dar certo. Eu não faço para ver se vai dar certo. Eu faço já até deu, dar né? certo. Aí o cara falou, nossa, como você é convicto. Aí eu falei, é por isso que eu tenho certeza que vai dar certo. E se você falar assim, eu não tive o rendimento que eu precisava no primeiro, eu vou lutar incondicionalmente pro segundo, para que melhore. Eu não vou dizer que será o excepcional, eu vou lutar pelo terceiro, e eu garanto para você que quando a engrenagem girar, vai ter bastante retorno financeiro para você. Aí o cara falou assim, pô, ele entrou e falou assim, eu vou te dar 2 ingressos, que vai ter um evento aqui que dia 26 vai ter um evento nesse local. Ele falou, vou dar os 2 ingressos porque eu quero ter mais contato com você. Porque você está falando com tamanha convicção que se acha que eu tivesse conhecido antes, eu venderia muito mais ingressos para esse evento que eu vou ter no dia 26. Aí eu falei, mas está em você se tacar de cabeça. Não é pouquinho, não é se doar pouquinho. Isso. É se doar incondicionalmente para que a coisa dê certo. E eu não tenho dúvida que quando você coloca foco em alguma coisa, Luiz, incondicionalmente, expande e dá certo. Não existe uma coisa que você não olha incondicionalmente. Mortalidade infantil se controla olhando crianças. É assim que faz. Como é que faz para o negócio dar certo? Olhando para o negócio incondicionalmente. Se você for doente por ele e olhar para esse negócio incondicionalmente, ele dá muito dinheiro, dá muita prosperidade para você e se expande muito. E resolve, né, os problemas. Eu também não sou de pôr pontinha do pé, o Jorge sabe disso, por isso que às vezes eu falo. Eu posso fazer coisas pequenininhas, não tão grandes como o que o Jorge faz. Mas quando eu me proponho a fazer, eu falo, não, vai fazer, né? Não existe o não fazer. O máximo que pode ocorrer é, às vezes, adiar, ou fazer e falar, não vale a pena continuar. Mas o que me proponho, eu entrego. E outra questão, essa que ele trouxe, se você está aí na sua cidade e tem algo como o Jorge viu da água, algo que você pode criar um movimento para melhorar o todo, nós somos cidadãos. E o Jorge é um exemplo disso, por onde ele passa. E trazer essa questão, por exemplo, o que você tem aí os políticos da sua cidade, como o Jorge falou, ele não procurou o político. Ele criou um movimento que naturalmente se tornou uma lei. Mas se você não tem toda essa garra, vai lá e leva a sua ideia. Porque às vezes quem está lá no cargo não enxergou isso. Né? Aqui em Jundiaí eu tive a felicidade de levar até para o Cristiano Lopes e ele aprovou várias leis aqui no município de demandas que a gente levou. Então, quer dizer, se você vê uma demanda, contribua com a cidade, com a sociedade. E é isso, e não é pôr o pezinho só na ponta.
Como ele trouxe aqui essa parte do desenvolvimento econômico, né, Jorge? Às vezes você está numa dificuldade, por exemplo, aí de eventos numa feira. O que é que está acontecendo? Será que se tivesse uma lei ou alguma coisa que pudesse melhorar esse cenário, esse ambiente? Então vamos lá tentar mudar, né? Para que os próximos consigam um caminho mais suave do que o nosso, né? Então é isso, gente. Perceberam aqui o quanto tem muito papo ainda com o Jorge Penilo. Então eu queria te convidar para voltar outras vezes aqui. Sempre que tiver novidade, esse microfone é seu. Vem aqui contar para a gente as novidades, porque com certeza ela vai inspirar muitas pessoas. Muito obrigada por fazer parte dessa família e por estar aqui nos inspirando cada vez mais. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite, mas eu vou dizer para você que a próxima vez que eu estiver aqui, eu vou fazer uma coisa que chama jogo invertido. Porque ela conhece todo mundo e faz todo mundo conhecer todos os entrevistados dela. Eu vou estar aqui da próxima vez para contar para vocês quem é a Lourdes Dorta, quem é essa pessoa fantástica, para eu virar o holofote para ela. É ela que tem que estar em evidência. Fica aí, pensa. Se você quiser, você fala para ela. Quero que o Jorge te entrevista. Tá bom, vai ser uma honra. Obrigada, gente.